pergunta é, então onde estão as curas que ocorriam nos tempos antigos? Onde está pelo menos uma pessoa que foi ressuscitada por um servo de Deus? Alguém que recebeu uma unção de cura? Tem alguém aí no meio de vocês que foi aleijado de nascença ou cego de nascença e que alguém orou e foi restaurada a sua saúde? Vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. Percebe então que o evangelho que aceitamos, onde vimos cura, onde vimos milagres, onde víamos multiplicações de alimentos, não é visto mais nos dias de hoje. A gente não consegue ver demônios. Vai alguém dizer que tem uma pessoa ali endemoniada? Quem é que tem coragem de ir lá de expulsar o demônio? A pessoa está cheia de pecado ali, vai expulsar o demônio para ser envergonhado? Não vai. Não era um evangelho de prosperidade como nós vemos nos dias de hoje. Um evangelho fácil que diz: você não vai sofrer por amor a Cristo. Vai ser tudo fácil na sua vida. Conversa fiada. Jesus te chamou para viver em poder, em ousadia. Que a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando na sua casa, abençoando não só você, mas toda a sua família e seus amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as coisas de Deus, sobre as promessas que seu Filho Jesus Cristo tem para nos dar e também para compartilhar algumas coisas muito interessantes que no vídeo de hoje nós vamos aqui compartilhar com vocês. Mas antes de antemão, eu queria agradecer a todos vocês que têm mandado mensagem de carinho, mensagens de apoio ao canal. E também quero de antemão falar para vocês que a gente está aqui meio com os arranjos, estamos tentando fazer algumas coisas diferentes em relação ao vídeo, né, ao canal. E a gente está tentando ajustar algumas coisas aqui. Espero que tudo dê certo. Tá um pouco escuro, alguma coisa assim. A gente não sabe ainda algumas coisas em relação ao novo espaço que nós temos. Mas nós vamos dar o melhor de nós para vocês, tá bom? Mas no dia de hoje eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Estão vivos? Mas quando eu falo vivos, não é só em pé, não. Porque existem as pessoas que estão andando por aí, mas estão deixando, né, o tempo passar e não estão vivos mesmo, estão com aquela fé alicerçada nas promessas do Senhor, e muitos estão apenas vivendo um dia após o outro e já perderam as suas esperanças, né? Então eu tô perguntando para vocês estão vivos ou já chutaram o pau da barraca? Ou vamos ver o que a Regiane tem para dizer ali? Já desistiram, já agarraram o baixo astral, a derrota e só tá vendo problema? O que você tem escolhido nesses últimos dias para sua vida? Espero que eu esteja enganada. Eu espero sinceramente que vocês estejam firmes na palavra de Deus, firmes na promessa de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro poder. E antes de mais nada, vai ser um vídeo um pouco diferente, porque a princípio a gente sempre traz uns estudos e a gente narra muito sobre experiências na Bíblia. Mas o vídeo de hoje vai ser diferente. Eu vou trazer uma experiência não somente da Bíblia, mas também vou trazer experiências minhas. Então, se
Tem alguém no nosso meio que fala assim, eu não acredito na Bíblia, né? Ó. Mas a nossa pergunta, para que nós já entremos logo no assunto, né, do vídeo de hoje, que se chama O Verdadeiro Poder. Eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens de vocês que me dizem, Rejane, eu tenho sido cristã há tanto tempo, eu tenho sido uma pessoa fiel há tanto tempo, eu não vejo a minha vida mudar. Rejane, eu já fiz campanhas, eu já orei a Deus, e Deus não liberta fulano de tal, Deus não traz a cura. Eu vejo os ímpios vencendo, as pessoas que não estão nem aí para Deus vencendo, e a minha vida, ela simplesmente não muda. Outras pessoas me mandam mensagem e falam, Rejane, que Deus é esse que deixa o mal prevalecer? Eu não sei quantos de vocês têm ouvido essa mensagem, mas eu consigo ouvir essas mensagens porque nós temos esse canal aqui, também porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar com os outros e as pessoas se sentem confortáveis em abrir um pouco da sua vida comigo, e aí eu começo a ouvir coisas que aparentemente eu nem sabia que aquela pessoa estava enfrentando, e eu começo também a analisar o quanto dos nossos irmãos estão sorrindo, o quanto dos nossos irmãos se vestem direitinho, são pessoas idôneas, são pessoas decentes, dão uma palavra de conforto para um, dão uma palavra de conforto para outro, mas eles mesmos não vivem essa alegria que eles pregam. Eles mesmos não vivem essa, não é nem a questão da fé, mas essas pessoas não vivem essa oportunidade de vitória em suas vidas. Eu tenho reparado que hoje não falo só no YouTube não, tá pessoal? Eu falo em todas as igrejas que eu tenho andado, que eu tenho a oportunidade de ir, que o evangelho se tornou uma coisa muito fácil. A gente ouve aquela passagem que diz assim, vinde a mim, e muitas pessoas pregam, Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai transformar a sua vida. Se você é uma pessoa miserável, Jesus vai te transformar numa pessoa totalmente diferente. Isso é verdade. É verdadeiro. Tudo que prego nesse quesito sobre Cristo é verdadeiro. Só que acontece que muitas pessoas estão se convertendo, estão indo a Cristo, achando que às vezes ela tem uma doença e acha que Cristo vai curar aquela doença, e Ele pode curar. Acha que Jesus vai transformar a sua vida, se é uma vida falida, Jesus vai transformar numa vida com um vinho novo, alegrias dias após dia, como aquela que o meu cálice transborda, então eu vou ter muito, vai sobrepujar e eu vou poder ajudar os próximos. O que a gente tem visto nos dias de hoje é um evangelho barato, é um evangelho materialista. E eu confesso que tem 2 semanas que eu estava voltando do trabalho e eu fiz também uma seguinte oração, porque com a gente aqui não tem segredos, né, pessoal? Não adianta eu esconder de vocês algo, não adianta eu pregar aquilo que eu não vivo. Senhor, garota, prega o que você vive. Então a gente sabe que, e mesmo que vocês não saibam sobre a minha vida, mas eu tenho uma multidão de testemunhas que sabem o que eu vivo no privado. Eu sou uma pessoa que desde muito nova eu prezo pelas coisas de Deus, pelo que é correto. Antes mesmo de eu conhecer a Cristo, eu sempre joguei pelo lado certo. E eu questionei isso a Deus. Eu falei assim, Senhor, há tanto tempo que eu tenho tentado, há tanto tempo que eu tenho feito tantas coisas na minha vida e simplesmente eu não vejo as coisas mudarem. Parece que eu estou batendo na pedra e nada tem se transformado. E eu falei assim, Senhor, onde está meu erro? O que eu tenho feito que as coisas não mudam na minha vida? Eu trabalho, eu estudo, eu faço o que é certo,
eu tenho, graças a Deus eu não passo necessidade. Mas eu falei assim, mas eu tenho o básico para viver um dia após o outro. Eu gostaria de ter mais, não para satisfazer a minha necessidade, mas para eu poder descansar e não me preocupar com o futuro e também poder ajudar quem eu vejo que realmente precisa. Eu só sei que eu estava de saco cheio, né? Essa é a palavra, eu estava de saco cheio porque a gente trabalha e parece que as coisas não saem do lugar, parece que sabe, o mesmo problema. Você vive um mês, venci um mês, agora no próximo mês, venci outro mês. Você não tem aquele respaldo, aquele alívio. E quando você vê as pessoas no mundo, né? Quando eu falo as pessoas no mundo, as pessoas que não estão nem aí com Deus e que falam que os seus deuses, o seu Deus é o seu braço, você fala, pô, essa pessoa aí é próspera, né? Essa pessoa aí tá melhor do que eu. Enfim, eu naquela mesma noite, na noite daquele mesmo dia, eu fui pra cama, né? Eu dormi, graças a Deus eu durmo à noite. E eu não sou o tipo de pessoa de levantar à noite para ir ao banheiro, mas todas as vezes que eu levanto à noite, tem papo, tem conversa. Todas as vezes que eu levanto à noite para ir ao banheiro, tem alguma coisa. E nessa noite, Deus me falou, Deus me deu uma resposta em relação a tudo que eu questionei no trem, né, no metrô. E eu queria compartilhar com vocês. Essa resposta, ela simplesmente mexe com o mundo espiritual, pessoal. Ela mexe com o maior segredo que nos roubaram, que nos esconderam. E todas as vezes que a gente revela algo no mundo espiritual, todas as vezes que a gente traz um segredo do mundo espiritual, mas a gente faz isso com honestidade, a gente acaba passando por provas, né? Eu lembro que quando eu estudei no colégio de freiras, e eu lembro que eu era a mais nova de todas as garotas. E as meninas, claro, queriam limpar a mão em mim. Eu apanhei muito, mas eu bati muito também. E eu lembro que desde muito cedo eu tinha que aprender estratégias para me livrar dos meus inimigos. Porque como eu era muito novinha, eu sabia que as garotas elas não iam brigar entre elas, que elas sabiam que elas iam ter o prejuízo, né? Então elas procuravam uma pessoa mais frágil para poder descontar sua raiva e mostrar força. E eu sabia que eu era a referência. Eu era pequenininha, né? Tinha meus 9, 10 anos. E as meninas adoravam. E eu tinha cabelo longo. As meninas adoravam puxar o meu cabelo até lá embaixo. E desde cedo, eu sempre fui do time dos mais fracos, né? Eu gostava de defender todo mundo ali, a gente fazia uma panelinha e nós fizemos um voto. Eu não sei se vocês lembram dessa coisa de criança, né? Nós fizemos um voto e que quando uma menina batesse em nós pequenininhas iríamos nos unir para meter o cacete nessa menina e aí ela ia ficar com medo da gente. Foi a maneira que nós tivemos para nos defender. Acontece que um dia nós estávamos fazendo alguma atividade na escola e eu vi uma das meninas apanhando. Tá apanhando feio. E aí eu lembrei da promessa que nós havíamos feito do dedinho. Eu lembrei que a gente tinha prometido ajudar umas às outras. E aí eu levantei, a garota era magrinha, eu sempre fui trucundinha, né? Bem gordinha assim, então parece aquele bonequinho trucundinho, então eu sempre fui mais ou menos assim. E aí eu levantei e briguei com a garota também, né? Queria ajudar minha amiga ali que tava ali apanhando. Eu sabia que eu ia apanhar também, mas pelo menos ia ser 2 contra 1. E menina, de fato, eu apanhei, a garota pegou meu cabelo e enfiou lá embaixo. Vocês vão entender porque eu tô contando isso.
E foi interessante porque a menininha que estava apanhando, acho não, eu fui um alívio para ela naquele momento e ela levantou e saiu correndo, me deixou lá sozinha apanhando. E naquele momento eu aprendi duas lições. A primeira delas foi que quando você entrar numa briga para defender alguém, você tem que entrar nessa briga não para defender porque você fez uma aliança com aquela pessoa, mas você tem que entrar naquela briga para defender porque você sabe que a causa da sua defesa é legítima. Aquela pessoa de fato precisa de um apoio seu. Porque às vezes você está protegendo uma pessoa que merece apanhar, né? E aquela surra que ela está levando vai fazer ela refletir. Eu entrei numa briga sem saber o que estava acontecendo. Eu entrei numa briga porque eu tinha feito uma aliança com uma pessoa. E essa pessoa, na hora que eu precisei, que eu entrei na briga por ela, ela correu e me deixou apanhando. A segunda lição que eu aprendi é que na hora que eu estava apanhando, meu cabelo era tanta força que eu fazia com o meu pescoço para trás que eu tinha a sensação que o meu pescoço ia deslocar. E naquela hora eu ouvi uma voz inexplicável falando assim: relaxa o seu pescoço, não faça força. Quanto mais ela abaixar seu pescoço, mais ela vai ter que se curvar. E na época eu nem sabia o que era, mas quando você está sendo impulsionada para baixo, você está tendo uma visão de perda, de humilhação. Alguém está te pondo para baixo, alguém está botando a sua cabeça para baixo, alguém está te humilhando e tá todo mundo lá, apanha mesmo, bate mesmo. Né? A turma do descasca mais. E era isso que estava acontecendo comigo. Mas naquela hora que minha cabeça estava indo lá abaixo, e eu vi aquela voz falando assim: não force o seu pescoço. Porque realmente era como se eu tivesse... Ela tinha mais força que eu, óbvio. E era como se eu sentisse o meu pescoço fosse deslocar. Porque eu fazia força para cima e ela fazia força para baixo. E aí eu lembrei de uma frase, não sei de onde eu ouvi aquela frase, que aproveite tudo que você tem, ainda que pareça que a situação não esteja favorável a você. O teu campo, o teu campo de atuação, o teu campo de visão, ainda que seja de humilhação, ele vai te trazer algum benefício para você sair daquela situação. E o que aconteceu? Eu tinha meus 9, 10 anos na época, e a garota era mais alta que eu e muito mais forte que eu. A única coisa que veio na minha mente para eu fazer naquele momento, e eu sabia, porque eu estava naquela posição, foi dar um pisão no pé dela. E na hora foi dar um soco para cima. Primeiro ia dar um pisão para baixo no pé dela, e depois ia dar um soco para cima e ia correr, claro. E foi o que eu fiz. Eu dei um pisão no pé dela e dei um soco para cima, e a minha mão parou, sabe lá Deus aonde. Só sei que a garota me largou na hora com uma dor, e eu corri e desci e agarrei a primeira tia que eu vi no meio do caminho pedindo socorro. Então, o que eu quis dizer com isso? A gente fez uma aliança com Cristo. A gente prometeu que nós iríamos lutar a causa dele. Foi interessante que quando nós fazemos aliança com Cristo, a gente ouve assim: Deus dará ordem aos seus anjos para vos guardar e vos livrar de todo caminho, de todo mau caminho. Não é isso? É isso. Ou seja, então você sabe que se o inimigo vier até você, para ele chegar até você, ele tem que passar pelos anjos que o Senhor deu ordem ao teu respeito para te guardar e te livrar, certo? Nós fizemos uma aliança com Cristo e Cristo iria nos guardar. E nós não esperamos que Cristo reaja como aquela coleguinha reagiu comigo, metendo o pé e nos deixar sozinho ali no perigo. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, pessoal. Às vezes parece que nós estamos sozinhas ou sozinhos numa situação de muita angústia. Às vezes parece que a nossa oração não passa do teto da nossa casa, do nosso quarto. Às vezes parece que Deus não está nem aí para o que nós falamos. Às vezes parece que o inimigo ganhou a causa e que Deus simplesmente saiu de fininho e nos deixou na situação e vamos ver no que vai dar.
Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que acontece é que, baseado na palavra de Deus e na minha experiência de vida, que eu já vivi tantas coisas, eu só contei essa coisa engraçada aí pra vocês, porque quando criança apanha de criança, na hora, né, não é tão engraçado, mas eu também fui bem complicada, né? Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que na nossa vida, quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, voltando ao que nós falamos lá no início, Jesus não nos prometeu vida fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando assim para você: olha, no mundo você vai encontrar uma opção de gente chata, implicante, encrenqueira, barraqueira, gente que vai querer dificultar mais ainda a sua vida, gente que vai bolar coisas contra você, gente que vai mentir contra você, mas tenha de bom ânimo, permanece. Eu venci todas essas coisas. Você vê o que aconteceu com Jesus? Inventaram tudo quanto é coisa sobre ele, mas ele venceu. Ah, mas não, ele morreu. Era necessário ele ser morto. Ele mesmo se deixou ser levado. Porque se ele quisesse, ele teria fugido, teria feito qualquer outra coisa. Mas ele mesmo se entregou de bom grado, porque ele tinha um propósito na morte dele. Ele conhecia esse propósito desde quando ele veio a esse mundo. O que eu quero dizer a todos vocês é que no mundo de hoje, nós temos armas e nós não sabemos usar nossas armas. Sim. E aqui vai começar o nosso estudo depois de toda essa falação que eu estou tendo com você. Em primeiro lugar, quando eu levantei para ir naquela madrugada ao banheiro, e quando eu voltei, ao invés de eu voltar para o meu sono tranquilo, maravilhoso, eu comecei a bater papo com Deus. Na cama mesmo, eu comecei a bater papo com Deus, e Deus me deu a resposta das minhas perguntas que haviam sido feitas no metrô. Eu quero que você preste bem atenção em cada palavra que eu vou te dizer a partir de agora, porque aqui está o segredo para a sua vitória e para a vitória de todos aqueles que acreditam em Deus. Esse segredo, Satanás e seus demônios tentaram nos esconder por muito tempo. Mas eu vou revelar para vocês porque Deus me revelou, assim como tem revelado para muitas outras pessoas. Talvez a minha didática para isso seja diferente dos demais, mas muita gente já tem falado isso para vocês. Talvez não caiu a ficha, mas hoje eu vou usar uma didática diferente. O que acontece, minha querida e meu querido, é que Deus falou para mim que nós não recebemos nada porque Ele já nos deu. Aí você fala: Regina, eu não estou entendendo nada. Como não recebemos nada se Ele já nos deu? Deus falou para minha filha: tudo eu já dei para vocês. Tudo eu já entreguei a vocês. Só que vocês simplesmente não sabem usar ou desconhecem o que eu dei a vocês. Eu dei a vocês o poder de ligar qualquer coisa no céu e na terra. Eu dei autoridade a vocês em cima de potestade, de demônios. Eu dei autoridade a vocês no nome do meu filho de curar, de ressuscitar morto. Eu dei autoridade a vocês de abrir e fechar as portas dos céus. Eu dei autoridade sobre qualquer espírito. Eu dei autoridade a vocês de mover uma montanha de um lugar para o outro. E se vocês simplesmente não usam porque não querem. E muitos de vocês nem sequer conhecem. E eu falei assim: mas Senhor, eu conheço sim. Eu creio em Jesus, eu peço a Jesus, eu oro, entrego a minha vida a Jesus, eu dependo que o Senhor Jesus faça. Eu falo assim: não,
Jesus, ele já passou essa responsabilidade para vocês, ele já passou essa autoridade para vocês. E aí Deus me conta uma história. Eu dei uma chave para vocês. Acontece que muitos de vocês não sabem e nunca me perguntou para que eu usar essa chave. Onde usar essa chave? Qual porta eu uso essa chave? E eu falo para vocês, filhos, eu estou dando essa chave para vocês. Quando você tiver algum problema, quando você estiver passando por qualquer necessidade, use essa chave. Se você precisar de qualquer coisa, use essa chave. Se você se sentir mal em qualquer coisa, use essa chave. Se você pensar em desistir, use essa chave. Só que você recebeu essa chave e nunca me perguntou qual é a porta que você deve usar essa chave. E como que você deve usar essa chave? Porque ela tem um segredo, toda chave tem um segredo. Então, existe uma porta específica para o segredo daquela chave. Então você precisa saber qual é a porta que você vai usar, que você vai introduzir aquela chave. Acontece que os problemas chegam, as fraquezas chegam, e você tem a chave e começa a testar em várias portas. Só que você testa a primeira porta, a porta não abre. Testa na segunda porta, a chave nem entra. E assim você vai testando porta após porta. Até que uma entra a chave, mas a maçaneta não vira. Fica lá. Então você fala, essa chave não me serve para nada. Só me serve como peso. Mais uma coisa que eu tenho, que está me ocupando espaço, não serve para nada. Um belo dia, aparece uma pessoa na sua vida e diz assim, ei, para que você está usando essa chave? Todas as vezes que você precisa, você fica testando em porta em porta. E aí você fala, porque eu estou querendo arranjar respostas para as minhas problemáticas, só que eu não acho respostas. Então, essa mesma pessoa fala assim, meu filho, no mundo de hoje e no mundo antigo, todas as respostas vêm com isso. Basta você ter riqueza, basta você ter dinheiro, basta você ter poder, você tem resposta para tudo que você precisa. Para que se preocupar com chave? A chave das nossas conquistas, das nossas respostas, das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos está na nossa conta bancária, está nas nossas riquezas, está no nosso poder. Esse é o segredo. Quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais riqueza você tiver, mais poder você terá. Esquece esse negócio de chave, isso não existe. Isso é conversa fiada para fazer você perder seu tempo. E aí o que acontece? A gente acha que só seremos felizes, que só conseguiremos resolver os nossos questionamentos, que só conseguiremos descansar se nós tivermos dinheiro, se nós tivermos poder. E aí o que é nos oferecido? Trabalhe mais, estude bastante, que lá na frente você vai ser alguém. É verdade, se você estudar bastante, você vai ser um profissional. Alguém não, porque alguém você é desde o dia que você nasceu. Certo? Certo. E aí as pessoas vão nos afastando. A busca
por essa posição na sociedade, nos afasta daquilo que foi nos proposto. Por quê? Quando você tiver problema, use a chave. Mas foi nos oferecido assim, quando você tiver problema, pague. Quando você tiver problema, procure quem tem a resposta ali. Olha, o fulano de tal, pague a ele, pague o advogado, bota um dinheirinho ali no secreto, que rapidinho as coisas funcionam. Você quer que alguma coisa funcione para você? Dá-lhe um extrinha ali pro guardinha, dá-lhe um extrinha ali pra moça lá da escola, dá-lhe um extrinha ali pro cara ali, pro agente. Seus problemas, você não vai ter problema. Quem viu, dá um dinheirinho, ele já não viu mais. E assim a gente vai protelando. A gente vai manipulando as respostas para os nossos problemas. Só que sem percebermos, nós estamos provocando outros problemas contra a nossa vida. Porque quando o dinheiro acaba, quando o poder acaba, o que acontece? A gente precisa correr mais e mais atrás desse subterfúgio, porque senão a gente não tem a segurança, o conforto que nós até agora compramos. E aí vem pessoas vazias, vem pessoas que não estão simplesmente conseguindo entender a problemática das suas vidas. Rejane, você está falando difícil hoje. Satanás, ele nos ofereceu riqueza. Satanás nos cegou e tem usado muitos dos seus filhotes no mundo e muitos que se fingem ser cristãos para conseguir te roubar o maior segredo que você pode ter. Essa chave aqui é um simbolismo, tá? A chave é o jejum e a oração. Antes de Jesus começar o ministério dele aqui na Terra, Jesus se preparou. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi como para o deserto? Vocês sabem? Vocês se lembram? A Bíblia diz que Jesus foi em jejum. E Jesus foi fazer o que lá? Ficar um tempo a só? Ficar tranquilo? Não. Ficar meditando, fazendo o zen dele? Não. Jesus foi lá para orar. Orar. Sim, ele não poderia orar em qualquer outro lugar? Poderia. Só que a oração de Jesus era uma coisa específica. Jesus sabia que a partir daquele momento o ministério dele iria começar. O ministério de revelação. Todos iam saber que ele era o Messias. Para isso, o primeiro grupo que Jesus ia ter que confrontar era do grupo do mundo espiritual. Ele, antes de se revelar para a humanidade, Jesus se revela para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, você só se revela se você jejuar e orar. O mundo espiritual não conhece a mim, Cláudia Rejane. O mundo espiritual não conhece a você. O mundo espiritual só nos conhece a partir do momento que nós deixamos a nossa carne e passamos a nos comunicar através de espírito. E como no espírito? Quando você, de fato, deixa a sua necessidade carnal de lado e passa a jejuar e a orar. O jejum e a oração é um dos maiores requisitos se você quiser ter autoridade no mundo espiritual. E é uma das maiores armas que Satanás fez e ainda faz para impedir você de utilizar. Por quê? Porque muitos dizem, Jesus já jejuou por nós, Jesus já sofreu por nós não precisamos mais jejuar. Mentira. Quando Jesus ele entra no quesito do mundo espiritual,
ele jejua e você vê que ele ora. E quando ele jejua e ora, a tentação vem sobre ele. O que significa? Tem muitas pessoas que falam, quanto mais eu jejuo, mais tentação vem. Of course. Você não tem percebido o que o teu Senhor fez. O que o teu Senhor, ele passou. Não significa que quando você vai jejuar, a tentação vai embora. Não. Você vence a tentação, mas ela vai estar ali. Jejum e oração não é sinônimo de que não haverá tentação. Pelo contrário, haverá tentação. E quando Jesus está jejuando e orando, acontece que a tentação vem. E vem de uma forma de acordo com a necessidade dele. A tentação que Jesus estava sofrendo foi de acordo com o tipo de luta, de guerra que ele estava travando no mundo espiritual. Então, qual foi as tentações que foram jogadas sobre Jesus? A Bíblia fala que ele estava orando e entregando-se para que o Pai, através dele, começasse o ministério aqui na terra. E qual foi o tipo de tentação que Jesus passou a sofrer? Adoração. Se você me adorar, te darei tudo. Ou seja, fama, autoridade. Satanás estava oferecendo algo que Jesus estava entregando ao próprio Deus. Jesus estava entregando a autoridade que ele, como filho de Deus, poderia ter. Ele está falando, Senhor, a partir de agora eu estou entregando essa autoridade a ti e agindo como ser humano, para que eu possa, como ser humano, vencer esse mundo espiritual, esse mundo maléfico, a fim de que outras pessoas após mim consigam vencer. Então Satanás vai fazer assim, não, você não precisa fazer isso. Se você me adorar, eu te dou tudo. Se você não é filho de Deus, se você se jogar daqui, ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito. A outra coisa é, Jesus estava 40 dias sem comer. Você pode transformar essas pedras em pães? Reconhece então aqui os fatores que quando você jejua, os problemas vêm, e são justamente problemas que atingem diretamente você, o seu interesse. Então é uma utopia você achar que você vai jejuar e as lutas não virão. Mas em cima da sua vontade em fazer a vontade de Deus, da sua honestidade com o jejum que você está praticando e da sua fidelidade à palavra de Deus, você vence todos os ataques. Quando Paulo foi começar o ministério dele, Paulo era um homem que jejuava. Você acha que Paulo enfrentou tudo aquilo de peito aberto? Ele via a glória de Deus porque era um homem que jejuava e orava. Tem muitos de nós que oramos, mas não jejuamos. Isso é tão verdade que os apóstolos eram uma referência do que era jejum, porque eles viram que o próprio Senhor que eles seguiam jejuava. A sombra de Pedro curava por tamanha unção que aquele homem tinha. E essa unção vem de onde? Do jejum. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Daniel estava como, pessoal? Em jejum. Os leões não conseguiram nem sentir o cheiro de Daniel. Nem conseguiram sentir o cheiro da carne de Daniel. O tamanha consagração que Daniel fazia diante de Deus. Daniel conseguiu vencer a cova dos leões através do jejum. Sadraque, Mesaque e Abednego conseguiu vencer a morte através do jejum. Um quarto homem entrou na fogueira com eles. A igreja primitiva, pessoal, fazia milagres, ressuscitava mortos, porque era um povo que vivia na base do jejum e da oração. Hoje eu faço uma pergunta para vocês. Você consegue ver alguém botando a mão nos olhos de alguém, repreendendo a cegueira e aquela pessoa voltando a enxergar? Não. Você consegue ver alguém orando por um enfermo e ser curado na hora? Não. Você consegue chamar alguém ou orar por alguém que está morto lá e ele ressuscitar? Não. Porque nós não temos mais a unção do passado, nós deixamos a chave, que é o jejum e a oração, enterrado em prol das riquezas que o mundo está nos oferecendo. O que aconteceu quando Satanás percebeu que a igreja primitiva era uma igreja de poder, uma igreja de fervor,
uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Ele fala assim, quanto mais eu mato esse povo, mais gente se torna cristão. Temos que confundir eles, alguma estratégia tem que ter contra esse povo. E aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. A igreja primitiva só vivia igual nômades, fugindo de um lado para o outro, não tinha uma casa, não tinha nada. A igreja de Jerusalém já estava passando necessidade. A igreja de Jerusalém estava precisando de oferta das outras igrejas. Inclusive, Paulo estava levando essa oferta antes de ser morto para eles. A igreja era uma igreja que não tinha onde botar a cabeça para repousar, igual Jesus, não tinha onde botar a cabeça para repousar. Mas era uma igreja, era um povo que quando chegava em qualquer lugar, todo mundo se reunia para ouvir e não ficava um demônio em pé, uma pessoa que não fosse curada, uma pessoa que não fosse restaurada. Havia poder naquele povo. O que aconteceu? Satanás falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, como era uma vida muito difícil, era uma vida difícil, gente. Você não tinha onde botar a cabeça. Uma hora você estava aqui, outra hora você estava em outro lugar, porque o governo estava perseguindo. Então, o que acontece? Aí ele vai e fala, eu vou dar o que esse povo não tem. Não tem, eles não têm dinheiro, não tem casa, não tem nada. E não tinha mesmo, porque quem tinha, vendia o que tinha e depositava aos pés dos apóstolos, os apóstolos iam lá e dividiam. Porque o povo não tinha, então quem tinha, vendia tudo e dava para os apóstolos. Acabava que também ele não tinha também, né? Porque vendeu e deu para os apóstolos, os apóstolos foram lá e dividiram para todo mundo. Aí tinha que esperar alguém que tivesse, vender para dar, e aí os apóstolos iam lá e dividindo. Pum, pum, pum. Tá entendendo? Então ninguém tinha. Não era um evangelho de prosperidade como nós vemos nos dias de hoje. Um evangelho fácil que diz, você não vai sofrer por amor a Cristo. Vai ser tudo fácil na sua vida. Conversa fiada. Jesus te chamou para viver em poder, em ousadia. Não de mimimi. Não de assistencialismo. Jesus não te chamou para viver de assistencialismo. Jesus não te chamou para você ficar de mimimi. Todo mundo tem, eu não tenho. Te chamou para você ter autoridade. Jesus te chamou para você ter autoridade sobre o mundo espiritual. Os demônios têm que se curvar diante de você. Os demônios têm que te obedecer. Quer ver maior poder que isso? Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus revelou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Vocês veem? Ele diz que ele tem nos dado poder para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e ninguém pode nos causar mal. E ele diz que todos os espíritos têm que nos obedecer. Aí o que acontece? Os demônios falam, a gente tem que parar com esse povo está acabando conosco, está repreendendo, a gente não tem poder. Você vê que a outra está lá, pregando lá, adivinha, e dando dinheiro para os seus senhores. E aí Paulo vai lá, repreende o espírito de adivinhação, e os senhores vai ficar com pau da vida com Paulo, que acabou o dinheiro, não tem ninguém para adivinhar, o demônio foi embora, vai voltar como? E aí o que acontece? Satanás fala assim, vamos de estratégia, precisamos de estratégia. Arranja uma estratégia. A estratégia é, a partir de agora, vocês jejuam, vocês oram tanto, mas estão tão perseguidos. Toca no coração de um infeliz ali, vamos legalizar isso. Olha, essa igreja, esse povo não vai mais ficar fugindo. Vocês podem trabalhar conosco,
Vamos montar aqui um templo, vocês ficam aqui no templo, vocês se reúnem aqui no templo e vocês começam a adorar o Deus de vocês e daqui a pouco tem um cargo aqui, tem um cargo acolá e todo mundo está começando a ver que está crescendo, que está ganhando uma oportunidade, um carguinho aqui, uma oportunidade acolá e daqui a pouco pode abrir seu comércio e já não é mais perseguido. Já não tem mais problema com perseguição, já não tem mais problema com ser fugitivo, já não tem mais problema em não ter o seu comércio, que outrora você tinha, mas teve que largar tudo porque começou a perseguição. Então, a gente não precisa mais jejuar. A Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então aí começou o quê? Começou o povo deixar de olhar, de carregar a chave e carregar os benefícios, as ofertas que estavam chegando até elas. Jesus virou uma certa feita para os discípulos. Uma mulher veio falar assim: olha, Senhor, os seus discípulos não conseguiram resolver o problema. Eu vim até o Senhor para o Senhor resolver o problema. Jesus foi lá e repreendeu aquele problema. E depois os discípulos foram falar assim: mestre, o que fizemos de errado? Porque nós não conseguimos resolver o problema. Jesus respondeu: há certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Muitos de nós só oramos, mas não jejuamos. Ah, mas aí fica sem comer. Eu adoro meu café da manhã. Eu adoro meu almoço. Ah, eu amo minha jantinha. Ah, irmã, eu não consigo ficar em jejum porque senão eu passo mal. Conversa fiada. Todos nós conseguimos ficar em jejum. Todos nós conseguimos. Claro, um com prazo mais curto, outro com prazo mais prolongado. Tem pessoas que têm a questão da glicemia, do sal. Mas todos nós podemos fazer jejum, sim. Um prazo curtinho, um prazo mais longo, mas dá para fazer jejum. Ainda que a pessoa tenha problema de saúde. O problema é que a gente acha desculpas para não jogar fora as nossas necessidades. Mas o que é o jejum? É só ficar sem comer? Eu ainda não contei o que Deus me contou, me revelou ao certo. Mas durante os outros vídeos eu vou falar para vocês. E o que é ficar em jejum? É só deixar de comer? Não. Vou falar para vocês, numa forma mais didática, o que é o jejum. Por que a gente come? Nós comemos para que nosso corpo tenha saúde. O nosso corpo tenha energia, tenha nutrientes que condiz com as suas atividades. Certo? Certo. Quando você fica sem comer, o que o corpo faz? Ele geme. O corpo ele geme porque está faltando nutrientes. Está faltando substâncias ali para ele desenvolver a sua atividade. Glicose, energia, por aí afora. Né? Então acontece o quê? Que o corpo começa a entrar em sistema de alarme. Alguma coisa está acontecendo que não está entrando comida. Todo o corpo entra no sistema de alarme. Alguma coisa está acontecendo. Não tem comida entrando. Então, o que o corpo faz? Ele começa a salvar energia. Não tem comida entrando, então não temos de onde tirar energia. Então, vamos salvar o que nós temos aqui e vamos utilizar para onde realmente precisa. Então, o corpo ele começa a entrar no sistema de racionamento. Conforme o jejum vai se prolongando, esse racionamento vai se tornando mais abrangente.
Então ele começa a racionar mais ainda energia. E aí é quando você já começa a sentir um pouco de lombeira, um pouco de cansaço, um pouco porque o corpo ele já está entrando no estado crítico. Preste sua atenção. Eu falei corpo. O sistema entra como se estivesse morrendo. Precisamos restringir energia porque a comida parou de entrar e nós estamos morrendo. Isso depende, quanto maior for a duração do jejum, mais crítico fica esse racionamento. Então o sistema do corpo, ele entra como se ele estivesse morrendo. Vamos proteger o máximo de energia que tivemos aqui para podermos sobreviver até que caia uma comida aqui e a gente consiga restaurar todo esse mecanismo. É assim que o corpo trabalha inteligentemente. Quem fez isso foi o próprio Criador. Até que acontece algo. Quando você não dá comida para o teu corpo e ele percebe que ele está morrendo, o oposto acontece com o teu espírito. Quando o seu corpo começa a deixar de ter o alimento, é como se de fato você estivesse morrendo. Quando uma pessoa morre, o que sai dela, pessoal? O espírito e a alma. O espírito volta para Deus e a alma vai para onde ela tem que ir, julgamento. Então, quando o seu corpo morre na realidade, o seu espírito volta automaticamente para Deus e a sua alma vai para algum lugar. Assim acontece com o jejum. Quando você jejua, o seu corpo está entrando num sistema de morte. Tanto é que uma pessoa fica em jejum por mais de 40 dias, ela pode vir a óbito. 3 dias sem água e mais de 30, 40 dias ela pode morrer. Cola tudo, né? E ela morre por inanição. Assim acontece no mundo espiritual. Quando você limita o seu corpo de comer, a sua alma, ela entra no conflito. Eu fico aqui no meu corpo, ou eu vou lá para o meu espírito? Você não está morrendo, mas o seu sistema acha que você está morrendo. Então a alma entra naquele âmbito. Então o seu espírito automaticamente começa a ser sensibilizado para as coisas espirituais quando você entra em jejum. É como se você estivesse morrendo, o seu espírito está se aproximando de Deus, o seu corpo está perecendo e a sua alma daqui a pouco vai para o julgamento. Então, no jejum acontece a mesma coisa, de uma forma similar. O corpo entra em atrito, entra em conflito, começa a armazenar a energia, porque ele sabe que não está entrando alimento. O espírito começa a ser sensibilizado pelas coisas espirituais e a alma, ela começa a entrar no conflito. E aí, o que eu faço? Ai, meu Deus, eu tô morrendo. Ai, que fome. Ai, que desespero. Se você alimenta mais o seu espírito, a sua alma vai pensar, só mais um pouco, eu vou aguentar mais um pouco e eu vou vencer isso. A sua alma já está começando a inclinar para as coisas espirituais. Mas como a tua carne está muito forte, a tua alma fala assim, como o jejum é difícil, meu Deus. Estou quase morrendo. Senhor, o Senhor vai entender, me perdoe, mas eu vou comer alguma coisa. E aí você não consegue fazer nem um período aceitável de jejum. Entendeu? Jejum é isso, pessoal. Isso quando fala matar a carne, não é enfiar a faca na tua carne ou tirar a tua vida, não. É você dizer não. Então, quando você começa a dizer não para a sua carne, o seu espírito está tão sensibilizado às coisas espirituais, a sua alma começa a se sensibilizar às coisas espirituais, acontece qualquer coisa na sua vida, você sabe dizer não. Você sabe resistir. Porque a carne já não fala mais forte em você, mas o Espírito de Deus. E aí, quando você tem uma inclinação a mais para o mundo espiritual, você fala com os demônios, eles têm que te obedecer. Você dá uma ordem, tem que ser aceita. Você diz sim,
e tem que ser. Você diz não e tem que ser. Você dá uma ordem, tem que acontecer. A chave é o jejum e a oração. Só que a porta é Jesus. Se você usar essa chave, que é o jejum e a oração, como muitos espíritas fazem, muitas pessoas de raízes satânicas aí fazem, esse poder, esse jejum e oração, que a gente sabe que em muitas religiões aí, para a pessoa ter poder, autoridade no satanismo, elas têm que passar um período de oração. Por isso que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles conhecem o segredo. Para dar ordem aos espíritos, você tem que saber jejuar e orar. E aí eles usam a chave, que é o jejum e oração, numa porta errada. Mas eles descobriram o segredo. Você só pode ordenar o mundo espiritual estar ao seu favor se você jejuar e orar. Ah, mas eles vão orar para quem? Orar é conversar, vocês sabem. Quem são os senhores deles? Quem é o Senhor deles? E aí eles têm uma inclinação espiritual para as coisas erradas. Mas nós, servos de Deus, nós temos uma inclinação para as coisas certas. Então nós devemos usar a chave, o jejum e a oração, na porta certa. Jesus Cristo. Jesus. Por isso que Jesus fala: tudo o que pedires em meu nome, crendo, receberei. Vocês reparem que aqueles discípulos, eles usaram o nome de Jesus para expulsar os demônios lá. Só que eles não tinham a chave, o jejum e a oração. Então, o nome de Jesus, que é a porta, só pode ser usado se você também tiver a chave certa. Só o nome de Jesus não funciona. Então você falar assim: em nome de Jesus eu ordeno. Não vai adiantar nada se você não tiver uma vida de santificação. Se você não santificar a sua vida. Se você não negar a sua carne. Se você não se inclinar às coisas espirituais, você vai usar o nome de Jesus em vão. Porque a porta sozinha não faz nada. A porta só se abrirá quando você souber usar o segredo. A chave com o segredo correto. A minha pergunta é, então, onde estão as curas que ocorriam nos tempos antigos? Onde está pelo menos uma pessoa que foi ressuscitada por um servo de Deus? Alguém que recebeu uma unção de cura? Tem alguém aí no meio de vocês que foi aleijado de nascença ou cego de nascença e que alguém orou e foi restaurada a sua saúde? Vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. Percebe então que o evangelho que aceitamos, onde vimos cura, onde vimos milagres, onde víamos multiplicações de alimentos, não é visto mais nos dias de hoje. A gente não consegue ver demônios. Vai alguém dizer que tem uma pessoa ali endemoniada? Quem é que tem coragem de ir lá de expulsar o demônio? A pessoa está cheia de pecado ali, vai expulsar o demônio para ser envergonhado? Não vai. E nem ora, não tem nenhuma vida de oração e de jejum. A resposta é simples. A igreja foi seduzida pela fama, pela riqueza desse mundo. Pessoas que deveriam nos levar ao evangelho simplesmente estão nos dando um evangelho fácil e que nos faz cegar. É como aquele filho, né? O filho é herdeiro, mas vive sob a tutela de outro e não sabe o poder e a autoridade que ele tem. Nós estamos num período que nós não queremos renunciar a nada. A gente não quer renunciar a um café da manhã, a gente não quer renunciar a um almoço, a gente não quer renunciar a um dia. A gente não quer renunciar a nada por amor a Cristo. Mas a gente quer que as coisas aconteçam conforme sonhamos. Sem renúncia, querida, nós nada teremos. Sem renúncia, não há poder. Sem renúncia, não há autoridade.
Cristo teve que renunciar à própria vida, à própria autoridade, o próprio trono, o próprio poder de Senhor, para que todo o poder lhe fosse dado nos céus e na terra. Sem renúncia você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. O mundo que Jesus está nos chamando, a vida que Jesus está nos chamando, e aqui eu vou terminar, só pelo menos esse vídeo, para não ficar muito longo, é uma vida de renúncia. Eu não estou te chamando para começar a pensar no jejum como se fosse um jejum intermitente, para o teu corpo ficar bonitinho, lindo, maravilhoso. E é incrível que quando a gente vai fazer o jejum intermitente, a gente consegue ficar até semanas fazendo o jejum intermitente. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de fazer jejum intermitente de 20 horas, não menos que 18, mas geralmente eu gosto de fazer de 20 horas. É interessante que quando eu faço jejum intermitente, gente, passa de boa, não sinto nada, até falar, vou ficar mais 2 horinhas, tá bom, não tô sentindo nada. Vai eu fazer um jejum espiritual. Meu Deus, nos primeiros 30 minutos eu já tô querendo comer alguma coisa. É uma angústia. Esse negócio de falar assim, eu vou jejuar para Deus abrir a porta do trabalho, eu vou jejuar para Deus me dar um casamento, eu vou jejuar para eu passar na universidade. Gente, até vale, mas não é esse o propósito do jejum. Porque quando você jejua pedindo as coisas, você está boicotando você mesmo. Porque Deus já te deu poder para você determinar qualquer coisa. Mas aqui eu vou terminar com uma coisa muito interessante para vocês. E depois a gente vai dar continuidade à questão do jejum, como jejuar. Eu quis só apresentar o jejum para vocês, mas eu vou concluir com uma coisa. Uma experiência minha. Eu lembro que eu tinha meus 18, 19 anos e eu precisava passar num concurso. Eu vim de uma família muito simples e na época a gente morava numa casa bem simples, bem paupérrima. E eu falei assim, eu não quero morar aqui eternamente, eu não quero morar aqui. E eu sabia que tudo ia depender de mim, da minha força de vontade. Porque esse negócio de crente falar assim, eu tô esperando no Senhor, conversa fiada, faça a tua parte que Deus te ajudará. Se você não sair para trabalhar, as coisas não vão acontecer. Se você não estudar, as coisas não vão acontecer. Se você não buscar, a porta não vai se abrir. A Bíblia diz, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Esse negócio de quem fala assim, agora eu sou crente, vou descansar no Senhor e Deus vai mandar suprimento, vai mandar o pão de cada dia, conversa fiada. Deus não vai fazer nada disso se você não fizer a tua parte. Mas voltando, então eu falei assim, Senhor, eu preciso sair disso. E eu sabia que eu só ia sair se eu estudasse, porque era uma promessa que tinha sido feita para mim quando eu já contei um testemunho desse aqui no canal. Então eu falei assim, Senhor, eu gostaria muito de estudar nessa escola, nessa instituição. E eu tinha um namorado na época, e ele trabalhava bem em frente a essa instituição. Aí mesmo que foi mais prazeroso eu ir para ali. Meu namorado trabalhava ali perto. Então, o que aconteceu na época? Eu fiz a prova e eram pouquíssimas vagas e eu infelizmente não passei. E foi interessante porque eu trabalhava como operador de telemarketing na época. E o meu sonho era sair do meu trabalho e ir direto para a minha aula e eu ia conseguir conciliar uma coisa e a outra. Acontece que, como eu não havia passado, eu fui lá na secretaria saber quantas repescagens haveria daquele concurso. E a moça falou assim, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome todinho para ela falou assim, você tem 22 pessoas na sua frente, você não vai passar. Te aconselho você começar a estudar a partir de agora para o ano que vem. E eu falei assim, mas a pergunta foi, quantas repescagens são? Eu não perguntei a ela se eu ia conseguir ou não. Ela falou assim, minha querida, eu não quero te deixar iludida, mas estuda para o próximo. Eu falei assim, querida, quantas repescagens são? Aí ela, 3 repescagens. Eu falei assim, é isso que eu preciso só de uma. Mas, quando ela me disse que eu não ia passar, e que havia apenas 3 repescagens, eu virei para ela e falei assim, eu vou passar. Esse ano.
não ano que vem. Eu preciso me formar, eu preciso estudar esse ano para ano que vem eu estar formado. Eu vou passar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar posse da chave que Deus me deu. Fui fazer um jejum. Fui orar. Não para pedir a Deus. Para dar ordem aos demônios para sair da minha frente. E eu falei, eu quero que vocês saiam da minha frente agora, porque esse concurso é meu. Eu tomo posse. Vocês não vão me sentir me fazer pequena, burrinha como já me chamaram. Disseram que eu era muito burrinha, que eu não ia conseguir nada. E filha do pastor, me chamaram de burrinha. Vocês não vão me botar como pequena, porque eu sou filha do rei. E a partir daquele momento eu comecei a jejuar, dando ordem para todos os demônios. E eu subia aquela instituição, quase sempre, ordenando aos demônios que saíssem do meu caminho, 18 anos, 19 anos. E dizia, esse lugar é meu, porque Jesus disse que aonde eu colocasse a planta dos meus pés seria meu. Eu ordeno. E fui até Jesus. E falei assim, olha, Senhor, o Senhor disse que tudo que eu pedisse em legítimo seria meu. Eu preciso estudar para dar um futuro melhor para minha família. Eu preciso estudar, preciso aprender para dar um futuro melhor para mim também. Não estou querendo me tornar famosa, não estou querendo pisar em ninguém. O Senhor me ajuda? Então, por causa disso, Senhor, eu estou usando aquilo que o Senhor me deu. Que tudo que eu ligasse nesse mundo seria ligado aí no céu. Eu ligo que esse ano eu vou entrar aqui, eu vou estudar. Passou a primeira reclassificação, nada. Eu acho que umas 2 ou 3 pessoas faltaram. Desistiram e aí eles abriram vaga. E aí o que aconteceu? Aconteceu que teve a segunda repescagem. E aí eu fui e perguntei à moça, quantas pessoas desistiram aí? Faltam quantas? E ela já com peninha de mim, né? Filha, falta bastante. Aí eu lembro que na terceira aula, na segunda ela falou, só faltam mais 16 desistirem de fazer a matrícula. 16 desistirem é sua. A quem, se 2, 3 já é difícil desistir, 16 pessoas desistirem? E aí eu vou falar assim, vão desistir, porque eu vou entrar. Continuei orando e jejuando. E falando para os demônios, nem vem me deixar para baixo. Nem vem querer falar palavras negativas que eu não consegui. Que a minha fé é tão pequena, que a minha oração não sobre a Deus. Que Ele disse que eu posso tudo no nome dEle. Passou-se 2 semanas depois, lá fui eu, com a minha sainha, com o meu tênis All Star. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu botei o dedinho assim, eu comecei de cima. A fé. Deixa eu começar de baixo. Comecei de cima. Lá foi meu dedinho. O último nome. Cláudia Jane. Eu passei. Poder da oração. Poder do jejum. Quando você determina para o mundo espiritual que ele não vai roubar aquilo que Deus te deu. Quando você diz, pode largar a bênção que Deus me deu, ela me pertence. E você não vai me tornar pequeno, porque maior é Deus que habita em mim. E operando Deus, ninguém pode pedir, sai da minha frente, Satanás, que eu vou passar, sai seus demônios, os seus serviçais, eu vou passar, esse lugar é meu e pronto. Se for uma coisa legítima, ninguém pode te tirar. O problema é que nos ensinam a jejuar para pedir, Senhor, eu vou jejuar porque eu quero um emprego, eu vou jejuar. Não, você tem que determinar. Olha só, demônios, para todo mundo aí, o que estão fazendo aí. Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer contra mim, mas pode parar todo mundo agora nesse momento. Eu vou botar o meu currículo ali, eu vou passar e o emprego vai ser meu e pronto, acabou. Se eu contasse todas as coisas que aconteceram na minha vida, e vocês acham que é por causa de mim? Eu tive uma ação importantíssima na justiça. Queria nem saber. Estendia toda vez que eu passava em frente ao prédio, em nome de Jesus, Senhor, usa esse advogado, usa isso, usa isso, e comecei a falar.
Olha, Satanás, você que tá aí, fazendo esse cara perder tempo, pegando outras ações que não é minha, eu ordeno agora, Paulo, largando ele, sai da frente dele. E eu quero agora, anjos do Senhor, por favor, trabalhem em favor de mim, porque foi isso que o Senhor me prometeu, que a vocês eles darem ordem ao meu respeito. Eu quero que vocês, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, atuem sobre a minha vida. E é assim que vocês têm que fazer. Quando se tem alguém aí enfermo, fala pro teu corpo. Dê ordem ao teu corpo para ele reagir. Dê ordem aos demônios para pararem com essa palhaçada. Porque se a doença for para cura, ela vai ser curada. Agora, se for para ficar fazendo palhaçada com a tua vida, não. Vamos parar com isso aí. Porque há doenças que vão ser para a honra e a glória de Deus e a gente não pode intervir. É a vontade de Deus e pronto. Mas há outras que é para tirar nossa paz e aí vai sair demônio, vai sair todo mundo, porque chega. Nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Então, o que acontece é que nós estamos perdendo o alvo. Aí vem os pastores, vem algumas pessoas falando assim, não, mas você tem que jejuar para Deus abrir a porta de trabalho, você tem que jejuar para Deus abençoar a tua família. Conversa fiada, Deus já abençoou. Você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu, a chave. A chave que Deus te deu. E se você tem um segredo, você não sai falando, olha, eu tenho um segredo de jejum e oração. Não, faça isso. Não seja como os hipócritas. O céu conhecerá você e o inferno também. O cara foi querer expulsar os demônios lá e falar assim, olha, eu conheço a Paulo e a Jesus a que ele serve. Mas quem é você? Quando você jejua e ora, todos no mundo espiritual, ainda que no físico não te conheçam, mas todo mundo espiritual te conhece. Então pare de usar o poder que Deus te deu nas portas erradas para pedir. Use da forma correta. E nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Se você está enfrentando algum problema na tua vida que está te deixando para baixo, você nesse momento vai pedir a Deus para te dar sabedoria. E nesse momento você vai começar a procurar, ainda que seja só na parte da manhã. Começa devagar, mas tire o jejum, começa a jejuar. Ah, o jejum não é problema para mim, Regiane. Então, além de não ser problema, jejua e aquilo que você mais gosta de comer, não coma durante um período. Durante uma semana, durante 15 dias, durante um tempo. Que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Os diabos vão ficar tão irritados, mas tão irritados com você, que eles vão tentar te assustar. No ano passado eu fiz, só mais essa para terminar, eu fiz um jejum de 21 dias só de agradecimento. Eu falei assim, eu não vou expulsar ninguém não. Eu vou agradecer. Tanta coisa que o Senhor fez de bom por mim. E eu lembro que... Gente... Eu estava indo para o trabalho, eu estava dirigindo. Sinal aberto para mim. Veio uma picape de eu não sei da onde. A picape atravessou a minha frente. A sorte que eu ouvi uma voz falando assim, reduz a velocidade. Eu reduzi. Na hora que eu reduzo, a picape passou e eu só pisei. E eu só vi pelo retrovisor a pessoa freando lá não sei onde, vendo a besteira que fez. Aí à noite eu estou saindo do trabalho e estava ventando muito, uma escuridão. O que acontece? Eu ouvi a voz, mesmo a voz que eu sei que é do Senhor, falando para mim, vá devagar. Porque tá ventando muito e não tinha eletricidade na rua. Então eu não conseguia ver nada, a única coisa que iluminava a rua era a luz do carro. Quando de repente, não mais que de repente, um carro parado, fazendo, sei lá, um retorno ali ilegal, e simplesmente logo na frente eu tinha um tronco de uma árvore caído por causa da ventania. Gente, se não fosse Deus, eu teria chocado ou com o carro ou com aquela árvore. Naquele mesmo momento eu falei assim, Senhor, duas coisas no mesmo dia, que coisa, e ainda tive um expediente tão difícil hoje. E fui para casa. No meio do caminho, eu estou dirigindo e a minha visão periférica funcionando.
eu vejo que tinha um carro emparedado aqui. Aí o sinal fechou. Aí eu falei assim, pô, esse carro tá muito emparedado. De repente tá fazendo sinal porque alguma coisa tá acontecendo aqui e tava ventando muito. Então eu olhei pro carro. Gente, eu vi demônios ali dentro do carro. Fazendo careta pra mim. Eu não vou nem fazer a careta pra vocês porque foram horríveis na expressão deles. Monstros na minha frente. E foi engraçado, foi interessante. Porque a gente pede as coisas a Deus e a gente pede mal. Eu falei assim, Senhor, eu gostaria que meus olhos espirituais fossem abertos. Para que eu visse as coisas espirituais, mas eu não especifiquei. E aí quando eu olho pro lado, eu vejo 3 demônios fazendo careta pra mim. 3, gente, não foi coisa da minha cabeça. Não fiquei com medo, mas eu fiquei assustada, porque os bichos são feios. E eu vi 3 demônios na minha frente. 3 demônios ali do meu lado. E na mesma hora eu falei, Senhor, o que é isso? Que dia difícil. E o Senhor falou assim, você pediu que seus olhos espirituais serem abertos, né? Então, quando a gente ora, a gente se inclina muito às coisas espirituais, os olhos espirituais da gente se abrem. A gente vai falar nos próximos estudos mais coisas sobre o jejum. Mas eu espero que nesse vídeo vocês tenham aprendido que jejum não é pedir. Jejum é você matar a sua carne para que você se aproxime mais de Deus. E jejum e oração é você usar a autoridade que Deus te deu para que aquilo que você deseja, que seja legítimo no teu coração, seja para a glória e honra do Senhor Jesus e do reino de Deus, aconteça na sua vida a partir do momento que você der ordem aos principados e potestades. Porque Deus disse que Ele nos deu poder para tudo que ligarmos nessa terra pudesse ser ligado no céu. A partir de hoje eu quero apresentar a vocês a força e a autoridade que Deus nos deu e que muitos desconhecem e muitos andam depressivos achando que Deus ignorou suas orações. Deus te deu um presente. Você precisa conhecer esse presente. E mais do que isso, como esse presente funciona. Só assim você vai viver em novidade de vida. E só assim você vai conquistar aquilo que Deus tem sonhado para a sua vida. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E nos vemos no próximo vídeo.